Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcela Mendonça, advogada, e hoje, nesse vídeo, a gente vai falar como se preparar, o que acontece dentro de uma perícia, seja dentro do INSS ou na Justiça Federal, para a concessão do auxílio incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez, conhecido auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Nesse vídeo, a gente vai te explicar como é que você deve se preparar, quais são os documentos que você precisa levar, o que vai acontecer nessa perícia. O objetivo é muito simples, é que você chegue nesse momento tão importante do processo o mais preparado possível, o mais seguro possível, tá bom? Como eu disse, eu sou advogada e atuo há 9 anos, sou proprietária do Neves Mendonça Advocacia. A gente tem clientes no país inteiro e já ajudou centenas de pessoas na concessão dos seus benefícios. Seja o auxílio incapacidade temporária, seja a aposentadoria adicional de 25%, BPC, todas as ações que dizem respeito à INSS, a gente atua. Como eu estava falando, esse momento da perícia médica é um momento mais importante, porque é o momento que o médico do INSS ou da Justiça Federal, caso o seu pedido já esteja na Justiça Federal, vai analisar se você efetivamente está incapacitado para o trabalho. Porque às vezes a gente tem uma doença, mas aquela doença em si, ela não gera incapacidade. Doença não gera benefício. O que gera benefício é a incapacidade, é a sua incapacidade de trabalhar. E quem atesta isso, além do seu médico, logicamente, que já lhe deu o atestado médico, quem vai certificar isso é o médico do INSS e, caso já tenha judicializado, o médico perito da Justiça Federal. Tendo isso em conta, como é que a gente vai se preparar para esse momento? Bom, primeira coisa que eu preciso explicar para você é que você deve levar para essa perícia todos os documentos de comprovação da sua incapacidade. Quais são esses documentos, doutora? São os seus atestados médicos, são os seus laudos médicos e são os seus exames. Mas você não deve levar esses documentos, aquela pasta cheia de documentos. Por quê? Só entregar ela ao perito. Porque o perito ele tem pouco tempo para realizar aquele trabalho. Então, a chance dele olhar os seus documentos, olhar, identificar o que é cada coisa, no tempo pequeno que ele tem, é muito difícil. Então, o que você deve fazer? Você deve separar todos os seus atestados médicos. Então, você vai colocar os atestados médicos de um lado, você vai separar todos os seus laudos, todas as suas receitas, todos os seus exames. E você vai organizar essa documentação. E como é que eu vou organizar? Você vai organizar do mais antigo para o mais recente. Então, quando o perito olhar os seus documentos, o primeiro documento que ele vai ver vai ser o mais recente. Mas ele vai olhar todos os outros e ver quando começou a sua doença. Isso é muito importante. Então, ele vai analisar todos os seus documentos a partir de quando ela começou. A mesma coisa você deve fazer com os seus exames, com as suas receitas, com os seus laudos. Organize eles de forma separada, então vai ter os seus atestados médicos, os seus exames, os seus laudos e as suas receitas organizadas cada uma. Quando o perito lhe solicitar a documentação, você já dá organizada, coloca um clipezinho separando e mostra: ó, aqui estão os meus atestados, aqui estão as minhas receitas, aqui estão os meus exames, aqui estão os meus laudos. Entregue isso de forma organizada ao perito, tá? Isso você vai fazer então antes de ir para a sua perícia. A outra coisa que eu preciso te falar é que no dia da sua perícia você deve ter alguns cuidados. Primeiro, chegue antes do seu horário. Chegue antes. É um momento muito importante. Então, já se programe para chegar 30 minutos antes do marcado. Por quê? Porque a gente sabe que acontecem imprevistos. Então, se na sua casa para o lugar do INSS levam 2 horas, leva 1 hora de deslocamento, você já vai contar 1 hora e meia para que você chegue 30 minutos antes, ao menos 30 minutos antes. Isso é muito importante, gente, porque perder uma perícia, principalmente judicial, por atraso,
não é aceitável, tá bom? Outra coisa, no dia da perícia, uma coisa que é muito importante é que o perito ele não começa a te analisar na hora que você está na frente dele. Desde o momento que você chegou ao INSS, o perito ele já vai fazer uma série de análises. Então, foi sozinho? Foi com alguém? É, anda sozinho? Está bem vestido? Está aseado? Todas essas análises o perito já está fazendo. Então, é muito importante, por exemplo, quanto à sua mobilidade. Se você tem dificuldade de mobilidade e faz uso de muleta, bengala, faz uso de andador, é importante você usar, porque o perito vai poder ver aquilo que já é sua realidade. Não invente, não aumente, não crie, porque o perito ele é treinado para perceber isso. Fale aquilo que efetivamente você sente. Às vezes a gente tem uma causa de doença que ela é a mais grave, então a gente apresenta aquela causa mais grave, mas se você tem outras doenças, leve documentação que comprovam suas outras doenças, mas não crie doenças. É muito importante você mostrar ao perito não apenas aquela sua enfermidade mais grave, mas todas as outras enfermidades que você tem e que afetam a sua vida, né? Que fazem, comprometem a sua saúde. Isso é muito importante. Um ponto, gente, é que na comunicação, quando o perito falar com você, lhe perguntar, tente responder de forma objetiva. Tente responder de uma forma sucinta. O perito lhe falar, você tem dificuldade para isso? Sim, eu tenho, ou não, eu não tenho, a depender do seu caso. O perito vai lhe fazer perguntas vagas, ele não vai lhe perguntar diretamente, o senhor está incapacitado? Não, ele vai lhe fazer perguntas vagas, do tipo, o senhor come sozinho, o senhor toma banho sozinho, o senhor tem dificuldades para alguma outra mobilização? E aí você deve explicar. E aqui é muito importante, gente. Por exemplo, se você sofre de insônia e toma remédio para dormir, você não dorme bem. Concorda comigo? Que você toma medicação para dormir. Então, você deve explicar essa situação ao perito. Olha, eu durmo mal, eu durmo medicado, eu não consigo, eu durmo apenas medicado, eu não consigo, eu não tenho uma boa qualidade de sono, eu durmo pouco. Essas situações você deve explicar ao perito. Uma outra coisa também que é importante falar com vocês é que o perito ele vai fazendo essas perguntas vagas para entender como aquela doença está te afetando, mas é muito possível que dentro do INSS ele não faça perguntas muito objetivas, muito nem vagas. Ele olhe e a partir do olhar dele ele faça o exame. Nesses casos, o que eu tenho recomendado aos meus clientes é o seguinte: de forma discreta, grave a sua perícia, seja judicial, seja dentro do INSS. Faça o registro dessa perícia. É muito importante para que seja uma prova que você pode produzir. Alguns peritos reclamam, dizem que não pode e tal. Não precisa você falar nada. Desde que você esteja na sala, você pode realizar essa gravação. Então, com discrição, coloque para gravar e grave a sua perícia. O áudio, pelo menos o áudio da sua perícia. O vídeo vai ser muito difícil, mas o áudio você consegue gravar. Isso é uma prova importante que você deve produzir. Uma coisa, o perito ele lhe mobiliza dentro de uma perícia. Então, você tem problema de coluna, o perito vai fazer alguns testes, vai apertar a sua cabeça, vai esticar. É muito importante que você verbalize o que você está sentindo. Que você diga ao perito, olha, tá doendo aqui, eu sinto aqui, eu tudo que você for sentindo ao longo da perícia, que você verbalize. Não é um exame para você estar calado, é um exame para você ir dizendo, tá doendo, eu sinto, quando o senhor mexe aqui, eu sinto aqui. E aí, gente, uma outra coisa importante, nas suas dificuldades de mobilidade, é importante você dizer ao perito também, olha, eu não consigo, por exemplo, às vezes a pessoa toma banho sozinha, mas ela tem dificuldade porque ela não tem adaptação no banheiro.
para tomar banho. Então, ela não tem a barra de proteção, ela tem dificuldade, ela tem insegurança, ela tem dificuldade na hora de sentar no assento sanitário, de levantar, porque não tem adaptação. Tudo isso você deve verbalizar ao perito. Olha, eu tenho dificuldade para tomar banho, porque não tem adaptação e eu não consigo, para mim é mais difícil. Se você não faz os trabalhos domésticos, por acaso você não consiga varrer casa, limpar casa, pegar peso, se você não consegue cozinhar, todas essas situações você deve explicar ao perito. Caso o perito chegue ao final da sua perícia e não abordou um ponto que você acha importante, ao final, quando ele estiver concluindo, você deve dizer: doutor, o senhor não me perguntou, mas eu queria relatar uma coisa que eu considero importante. E aí você explica: olha, eu sinto isso, isso e isso. Se você tiver alguma coisa física, né, uma enfermidade que deixa uma sequela física, você pode mostrar ao médico: olha, eu tenho isso aqui me causa muitas dores, me causa muito incômodo, me causa uma limitação. Se a sua enfermidade ele impede de caminhar por períodos mais longos, né, 10, 15 minutos, você deve relatar. Se a sua enfermidade ele impede de ficar em pé períodos muito longos, se a sua enfermidade ele impede de ficar sentada períodos muito longos e a sua profissão exige isso. É muito importante também, pessoal que está fazendo auxílio incapacidade, que você faça a conexão, porque o perito pergunta qual é a sua profissão e como é que aquela doença impacta na sua profissão. Então, quando o perito lhe perguntar, você deve dizer, ele vai perguntar qual a sua profissão, você vai dizer, eu sou tal coisa, e aí você deve, já informando, à medida dos questionamentos dele, quais são as atividades que existem na sua função que você não consegue desempenhar por conta daquela enfermidade. Então, eu não posso dirigir por conta da minha enfermidade. Eu sou motorista e não posso dirigir. Eu não posso subir escadas e o meu trabalho exige subir escadas por conta da minha enfermidade. Eu não posso. E você vai relatando ao médico quais são as dificuldades que você tem concretas em razão do seu trabalho, da sua função, tá bom? Finalmente, pessoal, lembrando, tanto o pessoal que vai para a perícia no INSS, após a sua perícia, vai sair o resultado da sua perícia. Imediatamente o escritório comunica a vocês o resultado. Sendo positivo, poucos dias depois, mais ou menos 10, 15 dias depois, já sai a data de pagamento. Sendo negativa a perícia do INSS, vai ser judicializado. Quer dizer que nós vamos entrar com uma ação judicial para demonstrar, já não mais ao INSS, mas a um juiz, que você realmente está incapacitado. Se a sua perícia é uma perícia judicial, após esse momento, abre um prazo para impugnação ao laudo, que é um prazo que normalmente a gente vai dizer assim, olha, o laudo está correto, se o laudo atestou a sua incapacidade, nesse prazo a gente vai dizer, olha, o laudo comprovou aquilo que a gente estava dizendo. Se por acaso o laudo for ruim, a gente também vai impugnar e mostrar as razões pelas quais esse laudo não deveria ser acolhido. Mas, em linhas gerais, é isso. Lembrando, chegar cedo, se preparar toda a documentação, não mentir ou aumentar, mas verbalizar tudo o que você estiver sentindo na perícia. Caso o perito, ao final, não pergunte, você pode sim falar ao final, mostrar os pontos de doença e de sofrimento que você tem. Verbalizar ao perito qual a conexão da sua enfermidade, por que aquela enfermidade não deixa você trabalhar na função que você desempenha hoje. Eu acho que esses são os pontos gerais. Lembrando a você, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui com a gente no canal. O nosso escritório, todos os detalhes do escritório vão estar aqui na legenda. Se você deseja, precisa de assistência, contar com a melhor assistência jurídica para a área previdenciária, é só entrar em contato com a gente. Um forte abraço, boa sorte, sucesso na sua perícia e vá com tranquilidade, vai dar tudo certo. Tchau, tchau.